Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Despertando com a Dani. Hoje o nosso encontro 8. Meus amores, ó, eu preciso confessar para vocês que hoje eu quase desisti. Eu acordei essa madrugada e fiquei ali um tempo, né, até conseguir dormir novamente. Aí quando o despertador tocou, cadê que eu queria levantar? Mas aí eu lembrei de uma frase que eu li há alguns anos atrás e que durante muito tempo foi a minha frase assim que eu tinha num post-it colado em todos os lugares, que era para eu não me esquecer, que é: a dor é temporária, desistir dura para sempre. Então, deixo aqui essa reflexão para você. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembra que aquilo que está doendo agora é temporário. Quando a gente desiste, a gente vai viver para sempre com aquela dúvida do que poderia ter sido. Bom dia, Pati! Bom dia, Buba maravilhosa! Sejam muito bem-vindas! E o que mais é possível. Nosso tema de hoje, gente, é sobre adversidades. Cada adversidade traz em si a semente de um benefício inversamente proporcional ou maior. Então, esse tema ele foi retirado desse livro aqui, que é o livro que eu trouxe hoje para nossa leitura, que é o Atitude Mental Positiva do Napoleão Hill. Gente, tá até meio esculhambado esse livro, gente. Esse livro é muito maravilhoso. Eu super indico ele. É um livro com mais de 120 milhões de cópias vendidas. Se você nunca leu Napoleão Hill, anota esse nome, gente, porque assim, todos os livros dele são assim muito incríveis, são de muita contribuição. Eles são da década de 1900 e pouquinho, mais ou menos, mas os conhecimentos que ele traz sobre lei da atração, sobre enriquecimento, né, como criar riqueza, são atemporais, são maravilhosos. E aí, como vocês estão? Quem tá aqui? Tem alguém aqui que tá aqui pela primeira vez? Acho que não, né? Vocês já estão acompanhando. Olha que alegria, que delícia. Para quem não me conhece, para quem vai assistir aqui a gravação, eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, sou terapeuta quântica e também mentora de negócios para terapeutas. Então, esse aqui é o Despertando com a Dani, um programa baseado lá no livro O Milagre da Manhã, onde a gente diariamente incorpora algumas práticas no nosso dia a dia para poder entrar nessa frequência, né, da vida que a gente realmente escolhe viver e de tudo aquilo que a gente deseja criar. Então, sejam muito bem-vindos! E aí, gente, a reflexão do nosso dia nunca é sobre o que aconteceu, mas sobre como você escolheu lidar com aquela situação, né? Eu sempre falo, quando você dá uma topada, ou você reclama da topada, ou você agradece que você tem um pé, né? Então, tudo que acontece na nossa vida vem para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Só que muitas vezes, pelo nosso nível de consciência, quando a gente está vivendo aquela determinada situação, a gente não consegue entender, compreender. Então acontece muito isso. Aí tem um bichinho aqui. Às vezes, quando a gente está no meio do furacão, a gente não consegue compreender o porquê que aquela situação está acontecendo. Principalmente quando nós já estamos, por exemplo, nessa busca. Quando nós já estamos... quando a gente acredita que a gente não faz mal para quase ninguém, né? Que a gente já está buscando essa expansão de consciência. Então, muitas vezes a vida, ela inclusive parece injusta. Mas eu sempre tenho trazido aqui o exemplo da faxina, né? Então, muitas vezes, quando o universo ele está se reorganizando para poder atualizar a vida que a gente realmente escolhe, a gente vai precisar viver esse caos da faxina, né? De pessoas talvez indo embora da nossa vida, às vezes perdas, né? Como, por exemplo, às vezes a gente perde um emprego, a gente termina um relacionamento, a gente perde uma pessoa que a gente ama. E é claro que a gente não queria passar por nada disso. Mas tudo aquilo que está acontecendo vem para que a gente possa tirar algum tipo de aprendizado. E aquilo faz parte de algo maior que no momento que a gente está vivendo a gente não consegue compreender. Mas lá na frente,
quando essa situação passa, quando a gente expande a nossa consciência, a gente começa a ver as coisas de uma forma completamente diferente, né? Eu sempre trago aqui o caso do Leniel Borel, né, que é o pai do Henry, que está fazendo um trabalho incrível de defesa aos direitos das crianças, e ele jamais, talvez, né, ele jamais tivesse o empenho que ele está tendo hoje se o filho dele não tivesse passado pelo que passou, se ele não tivesse passado pelo que ele passou junto com o filho, sabe? Então, lá na frente a gente entende tudo. Então, muitas vezes, não importa o que você está vivendo nesse momento, né? Mas olha aquilo que você gostaria que fosse diferente, aquilo que nesse momento o seu coração ele ainda não conseguiu aceitar. E pergunta para o universo, verdade, qual o presente guardado nessa situação aqui que eu não estou conseguindo perceber? Verdade, qual é o aprendizado, qual é a lição que essa situação ela tá tentando trazer para mim que eu não aprendi antes. Porque, gente, enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não compreende, né, aquela situação ela vai se repetir. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Se estiver fazendo sentido, nós temos um código aqui nas nossas lives, que é o 1 para sim e o 2 para não, para facilitar a vida de vocês, para vocês não terem que ficar digitando. Mas hoje eu vou fazer um convite especial também para você que já tá aí acompanhando, para você que tem assistido as gravações. Gente, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão ouvindo a gravação depois. Compartilha, gente, essa live para que esse conteúdo ele possa chegar aí para um maior número de pessoas, né? E para que a gente possa ser mais contribuição do que a gente já foi até aqui e que corrente do bem a gente pode fazer, né? E aí, gente, nesse meio do caminho, né, o fazer, ele traz uma experiência pra gente e a gente vai percebendo. Ah, lembrei de uma outra coisa, antes de eu falar disso. Tem um processo, gente, muito maravilhoso, que é que a minha permissão, ela seja maior que a minha conscientização. E o que isso quer dizer na prática? Mesmo que eu não entenda que eu esteja em permissão com aquilo que tá acontecendo, sabe? Porque lá na frente tudo vai fazer sentido. E aí, gente, já me perdi do que eu ia falar, mas vamos começar aqui com a leitura do livro, que eu acho que essa leitura ela traz muitas consciências pra gente. E eu vou deixar para fazer o nosso exercício de conexão lá no final, que aí a gente fecha com chave de ouro. E deixa eu pegar aqui esse trechinho do livro. O nome do livro, gente, quem chegou depois é A Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Foi, se não o primeiro, um dos primeiros livros sobre lei da atração que eu li. E esse livro aqui, ele mudou completamente a minha forma de ver a vida. E ele fala justamente sobre isso. Sobre manter, não importa o que aconteça, sobre você manter essa atitude mental positiva diante de todas as situações da vida e que essa é a grande chave para que a gente possa transcender. Quando vocês sabem que eu sou uma apaixonada por livros, né? Eu leio muito, eu tô lendo 2 livros agora, nesse momento, inclusive um deles eu estou fazendo clube do livro, hein, gente? Começa segunda-feira, que é o Peça e Será Atendido, da Estéreo do Jerry Hicks, que fala total sobre frequência vibracional, esse livro aqui. Gente, gratuito, tá? Não tem desculpa. Segunda-feira, 8 horas da noite, para você também não ter desculpa que não consegue acordar cedo. O link tá lá na minha bio, não sai agora. Quando terminar, você vai lá e entra lá pro grupo. Para quem participa ao vivo é gratuito e quem quiser receber a gravação dos encontros e os materiais complementares, você pode fazer uma contribuição voluntária. E tô lendo esse daqui também, que são As Chaves de Nefertiti, de Polly Cardoso. Esse aqui ele é um livro canalizado, ele fala sobre os portais sagrados dimensionais. Esse livro, gente, eu comprei ele há um tempão e eu nunca tinha lido ele. E aí me veio um pin de ler ele agora e ele tá, assim, super congruente com o Peça e Será Atendido. E os dois, eles trouxeram uma mensagem muito forte hoje sobre a alegria,
que é o que o Axis ele sempre fala, né? E se a gente estiver aqui para poder ser feliz? O quanto que muitas vezes a gente fica buscando, né, o nosso propósito de vida, a nossa missão, o trabalho, o sacrifício. E se for mais fácil do que isso, se for mais simples do que isso, né? Então, vamos ficar aqui com essa reflexão. Então, vamos lá. Cada diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas e se eu tenho uma deficiência física? Porque muitas vezes, gente, assim, a gente até entende, né? Mas quando é com a gente não quer. Mas por que com o meu filho? Por que com a minha família? Por que eu tô passando por essa situação? E aí ele traz um exemplo muito legal aqui. Como uma mudança de atitude pode me ajudar? Você pode perguntar. Talvez a história de Tom Dempsey, um garoto com deficiência congênita, lhe dê a resposta. Tom nasceu sem a metade do pé direito e apenas um toco de braço direito. Então, ele não tinha uma parte do pé e ele também só tinha uma parte do braço, um toco, né, de braço. Quando garoto, ele queria praticar esportes como os outros meninos. Ele tinha um desejo ardente de jogar futebol americano. Guarda isso aqui, gente. Ele tinha um desejo ardente, né? Todos os livros de lei da atração e de física quântica, eles falam sobre isso, né? Sobre o quanto que esse sentimento, essa vontade inabalável, esse desejo inabalável é o que vai movimentar o universo e agilizar as nossas criações. Porque muitas vezes a gente diz que quer, mas o quanto que a gente quer realmente? O quanto que o quanto que o nosso coração realmente está ardendo por aquilo? Por causa disso, seus pais mandaram fazer um pé artificial para ele. Era de madeira. O pé de madeira foi revestido por uma chuteira especial de futebol americano. Hora após hora, dia após dia, Tom praticou o chute com o pé de madeira. Tentava constantemente fazer gols de campo de distâncias cada vez maiores. Tornou-se tão proficiente que foi contratado pelo New Orleans Saints. Aqui, gente, mais um ponto de atenção aqui para a gente poder refletir, né? Que é a prática que leva à perfeição. Então, quantas vezes a gente está tentando acertar de primeira, ou porque a gente errou de cara, a gente desiste, a gente larga tudo, o negócio não funciona, sabe? O primeiro dia que eu abri essa live aqui, não tinha ninguém. E aí eu continuei mesmo assim. E de repente apareceu uma pessoa, apareceu duas pessoas, e hoje eu tô vendo aqui 8 pessoas ao vivo. Então, gente, é você fazer porque tem que ser feito, sabe? Não é você fazer para poder agradar ninguém, não é você fazer para ter um resultado específico. É você fazer porque aquilo faz sentido para você. Porque você percebe que aquilo vai te aproximar da vida que você escolhe viver. Bom dia, Leone! Maravilhoso! Seja muito bem-vindo. Os gritos de 66.910 torcedores puderam ser ouvidos por todos os Estados Unidos quando, nos últimos 2 segundos do jogo, Tom Dempsey, com sua perna aleijada, chutou um gol de campo de 63 jardas, quebrando o recorde. Foi o gol de campo mais longo já chutado em um jogo de futebol americano profissional. Deu aos Saints um placar vitorioso de 19-17 contra o Detroit Lions. Fomos derrotados por um milagre, disse o treinador do Detroit Lions, Joseph Smith. E para muitos foi um milagre, uma resposta a uma prece. Tom Dempsey não chutou aquele gol de campo, foi Deus que chutou, disse Wayne Walker, zagueiro do Detroit Lions. Interessante. Mas o que a memória de Tom Dempsey tem a ver comigo? Você pode se perguntar. Nossa resposta seria muito pouco, a menos que você desenvolva o hábito de reconhecer, relacionar, assimilar, usar princípios universais e adotá-los para si.
e então seguir adiante com a ação desejável. E quais princípios você poderia aplicar a partir da história de Tom Dempsey, quer seja deficiente físico ou não? Eles podem ser aprendidos e aplicados por crianças e adultos. Quem estava aqui no encontro de ontem? Bom dia, Bianca maravilhosa. Bom dia, Vera. Quem aqui estava no encontro de ontem, gente? No Roube como... Ontem eu trouxe um trechinho do Roube como um artista, onde ele fala sobre a gente olhar para aquilo que está funcionando, né? Aquilo que deu certo e se inspirar a partir disso. E aí hoje o Napoleão Hill, ele traz exatamente essa consciência com palavras diferentes, mas é mais ou menos isso, né? É você, uma história, o que essa história tem a ver com a gente? Ela pode não ter nada a ver, mas ela pode ter tudo a ver. Quando a gente aproveita as histórias, aproveita as experiências de outras pessoas para a gente poder tirar aprendizado para a gente mesmo. E mais do que isso, gente, porque não adianta nada você saber, tá? Você também sabe que refrigerante não faz bem, você também sabe que fast food faz mal, mas se você continua comendo, se você continua bebendo, não adiantou nada. Então, o grande segredo da vida, se a gente pode colocar dessa forma, é você colocar em prática aquilo que você aprendeu, sabe? O que adianta você estar matriculado na academia se você não vai? Percebe que nada vai acontecer até que você coloque em prática, até que você entre em ação? E aí, quais são os aprendizados que ele traz aqui pra gente sobre essa situação? Primeiro deles, a grandeza vem para aqueles que desenvolveram um desejo ardente de atingir metas elevadas. Segundo, o sucesso é atingido e mantido por aqueles que tentam e seguem tentando com atitude mental positiva. Terceiro, para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e mais prática. Esforço e trabalho podem se tornar divertidos quando você estabelece metas desejáveis específicas. Em cada adversidade, existe uma semente de benefício igual ou superior para aqueles que estão motivados por atitude mental positiva a se tornarem realizadores. O maior poder do homem reside no poder da prece. Então, o que mais é possível? Como pode melhorar? O que mais nós podemos escolher hoje? O que mais nós podemos escolher hoje? Gente, para quem chegou depois, esse foi um trechinho do Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. E eu vi aqui que a Sara, eu acho que tinha que perguntado sobre o livro anterior. O livro anterior são As Chaves de Nefertiti, Portais Sagrados Dimensional, um livro canalizado pela Polly Cardoso. A Polly, gente, ela é da equipe do professor Hélio Couto, ou era, né, na época. Foi através de lá do trabalho do professor Hélio Couto que eu conheci o trabalho dela. E agora eu estou lendo esse livro aqui também. Então, meus amores, assim, esse livro ele já trouxe assim uma série de reflexões pra gente poder começar bem o nosso dia, né? Queria convidar você a participar também, né? Qual foi o maior aprendizado que você tirou, o maior insight que você tirou desse trechinho aqui que nós lemos hoje? Pra mim, gente, assim, além de tudo que eu já trouxe aqui, foi... Ai, tem um mosquitinho aqui. Foi justamente você continuar fazendo, sabe? Até porque o fazer, ele vai trazendo pra gente essa melhoria contínua. Então, quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando, melhor a gente fica. E quanto melhor a gente mais fácil a vida vai ficando também. Então, o que mais é possível? Então... vou tirar aqui a nossa perguntinha do dia para a nossa reflexão. Lembrando que nós também teremos as nossas afirmações. Já já eu vou abrir lá as afirmações do livro de ouro de Saint-Germain. Você que está aqui já pode escolher aí a sua afirmação de 1 até 301. Já já eu vou trazer para nós fazermos juntos. E vamos finalizar o nosso encontro com o nosso exercício de conexão. Então, a perguntinha para o nosso dia de hoje é:
Muito auspiciosa a pergunta de hoje, hein? Qual o seu propósito na vida e o que você veio aqui para ser e fazer? Lembrando, gente, que o objetivo das perguntas no Axis não é a gente responder com a nossa mente lógica, mas é a gente se permitir receber a conscientização sobre isso. Eu acredito de verdade que ninguém tá aqui por acaso, que cada um de nós escolheu estar aqui nesse momento, nesse planeta, na família que nós estamos, na comunidade onde nós estamos inseridos, que cada um tem uma missão em particular. E que mais é possível? Que mais é possível? E aí, vamos lá. Será que você já está vivendo o seu propósito? Gente, é tanto livro aqui que eu me perdi. Não estava achando. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Vou começar aqui com as primeiras afirmações do livro de ouro de Saint Germain. Quando a gente diz eu sou é o reconhecimento de que Deus em mim é, de que somos essa centelha divina, que não somos a nossa mente, não somos o nosso corpo, nós somos um ser infinito. Nós somos energia, somos espaço, somos consciência e estamos aqui para crescer, evoluir e também contribuir, por que não? Então eu sou, é a ressurreição e a vida. Eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, é a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus Criador feita visível para o meu uso correto agora e para sempre. Eu sou aqui, eu sou ali, pois em toda parte não há senão um único Deus Criador. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna clara todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador. Eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, todas as suas causas e efeitos, toda a criação indesejável pela qual o meu ser externo é responsável. Vou começar de baixo para cima, hein? Espero que eu não me perca aqui. A 7 eu já trouxe, Sara. A 7 foi eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar. A 7, gente, ela é muito boa para você. Sabe quando você tá procrastinando, quando você tá enrolando, quando você tem coisas que você, projetos, ideias, insights que você nunca coloca em prática? Faça esse decreto, sabe? Que o eu sou é a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar. A gente coloca Deus na frente, gente. Nada pode falhar. 54, para Pati, eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Ai, que lindo, hein? A 9, ó, 8, 9, todas essas eu já trouxe, foram as primeiras lá. Eu ia fazer só algumas, mas são tão maravilhosas, né, que a gente se empolga. Eu sou lá, a 8, eu sou lá, eu sou aqui, eu sou o poder que torna clara todas as coisas. A 9, eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. 14 para Bianca, eu sou o senhor do meu mundo, eu sou a vitoriosa inteligência que o governa, eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus Criador, eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela traia para mim a opulência de Deus Criador, tornada visível em minhas mãos e para o meu uso. Poderosa essa, hein? E o que mais é possível? Vamos lá, para a gente finalizar. 68.
6868. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. 49. Eu sou a perfeição do meu ser. Vamos lá, meus amores. Vou te convidar nesse momento a se conectar com esse momento presente, sentar de uma forma confortável, quem estiver confortável. Tem uma outra reflexão aqui que eu tinha anotado também, que eu também retirei do livro hoje, de um dos livros que agora eu já não lembro mais qual foi, que é: ou você tem dúvida ou você tem fé. Ou você tem dúvida ou você tem fé. A fé, ela acalma o coração. A dúvida perturba, traz ansiedade, inquietação. Então, o que você pode escolher de diferente hoje? E como eu posso experimentar hoje uma alegria sem limite? Esse foi lá das chaves, né, de Nefertiti. Como eu posso experimentar hoje uma alegria sem limites? Como você pode incluir a alegria no seu dia hoje? Vou te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, se conectar com esse momento presente, se conectar com o seu corpo, com a sua respiração, com o ar que entra, com o ar que sai. Perceba que só de silenciar a sua mente, a sua consciência expande. E de repente você começa a perceber sons à sua volta que você não estava percebendo. Talvez você escute o barulho de outros animais, de outras pessoas à sua volta. Como seria trazer a consciência agora de que não há separação, de que estamos todos, absolutamente todos conectados? Como seria agora trazer esse sentimento de gratidão por você ter um corpo, por mais esse dia que se iniciou, esse dia lindo, esse dia grandioso, essa nova oportunidade que nós temos de fazer diferente no agora. Quem você pode agradecer hoje? Para quem você pode fazer uma declaração de amor? Para quem você precisa pedir desculpas no dia de hoje? O que mais você poderia escolher? Se abandonasse a ilusão do amanhã e percebesse que tudo que nós temos é o agora. Que presente esse dia pode ser para você? Que presente você pode ser para esse dia? Eu vou te convidar nesse momento a imaginar uma chama violeta envolvendo todo o seu corpo, todo o seu ser. E pedir que essa chama consuma todo medo, toda dúvida, todo sentimento de culpa, todo sentimento de raiva, todo sentimento de medo. Que ela consuma toda a acusação, todos os lugares onde você ainda acusa outras pessoas e se sente vítima de algo ou de alguém. Que esse fogo consumidor da chama violeta possa dissipar e transmutar agora todos os nossos erros passados, presentes, suas causas e seus efeitos. E você vai pedir que seja transmutado do seu campo
todas as energias desarmônicas, tudo aquilo que não está sendo mais contribuição para você, aquilo que talvez você carrega há muito tempo. E você vai pedir que esse fogo da chama violeta se expanda por todo o ambiente onde você está, se expandindo por toda a sua casa, transmutando todas as energias estagnadas, toda a ilusão, toda a acusação, todo o ressentimento, todo o remorso, toda a culpa. E você vai estender essa chama para os imóveis vizinhos, pedindo que essa limpeza seja feita também nas casas vizinhas. Se você está no seu trabalho, você vai imaginar que isso se expande para todas as construções anexas. Você vai pedir que essa chama violeta, ela expanda ainda mais por todo o seu bairro, por toda a sua cidade, transmutando todas as energias que precisam ser transmutadas. Tudo aquilo que está em desarmonia nesse momento. Todos os efeitos do nosso ego, da ilusão da separação. E você expande essa chama violeta para além da nossa cidade, do nosso estado, de todo o nosso país. E vamos pedir que nesse momento essa chama violeta, ela se expanda por todo o nosso planeta. Que ele possa ser envolvido por essa energia de transmutação. E que todo medo se transforme em coragem. Que toda raiva se transforme em amor. Que toda dúvida se transforme em fé. Que toda tristeza se transforme em alegria. Que toda escassez se transforme em abundância. Que todo medo se transforme em coragem. E que toda culpa seja transmutada em gratidão. Te convido agora a imaginar uma luz branco-dourada envolvendo todo o nosso planeta e que essa luz branco-dourada possa regenerar tudo aquilo que precisa ser regenerado no nosso campo, para cada um dos seres humanos que habitam esse lugar. Que nós possamos receber nesse momento também a contribuição de todos os seres de luz da criação. Chegou o momento de cada um de nós se proteger na sua própria luz, despertar para a verdade, que é uma só, e que mais cedo ou mais tarde será revelada. Nessa consciência da unidade, eu te convido a abrir seus olhos e voltar para o aqui e o agora. Meus amores, gratidão por vocês terem escolhido, gratidão por vocês estarem aqui hoje. Essa foi a 8ª edição do Despertando com a Dani. Esse programa matinal que eu tenho feito todos os dias às 7 horas da manhã. Então, se você tiver coragem, mas só se você for muito corajoso, muito corajosa, eu te espero aqui amanhã às 7 horas. Se você chegou depois, esse encontro ele vai ficar gravado, você pode assistir a gravação, compartilhe para que esse conteúdo chegue para um maior número de pessoas e vamos criar juntos o nosso milagre da manhã.
E aí, meus amores, só lembrando, quem chegou depois, segunda-feira começa o nosso Clube do Livro, do Peças Será Atendido. O link tá lá na minha bio. No dia 6 de dezembro eu vou ministrar aqui o último curso de barras de Axis desse ano no centro do Rio. Então, as barras são uma ferramenta incrível de expansão de consciência. Eu falo que esse curso, gente, ele vai muito além de você aprender barras. Esse curso, ele é um grande convite para que você possa escolher uma forma diferente de funcionar nesse planeta, de sair dos traumas e dramas que a maioria da humanidade está vivendo, para se reconhecer como ser infinito que você realmente é. Então, o que mais é possível? Lu, todos os encontros estão gravados, tá? Então, é o que eu estou escolhendo nesses 10 segundos, então tá disponível. É só ir lá no Instagram, eles estão todos salvos. Lá no YouTube eu tô subindo aos poucos, né? Eu tô baixando daqui e tô subindo pra lá. Mas tá tudo gravadinho. Meus amores, beijos. Espero vocês aqui amanhã. Amanhã nós teremos outro livro, outras consciências e o que mais é possível. Bora que bora!